Bom dia, meninas. Eu vim mostrar para vocês o resultado final do que foi feito com aquela flor de cerejeira que eu ensinei a vocês. Que eu falei para vocês que eu ia fazer um centro de mesa. Aqui tá ele, olha, o resultado final. É esse aqui hoje que eu vou ensinar a fazer. Ficou com 60 centímetros de diâmetro. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo? Muito bonitinho ficou, né, gente? Isso aqui é uma encomenda, gente. Então, vamos dar início ao nosso centro de mesa. O meu, esse aqui eu vou fazer pra mim mesma, só que pra mim eu vou fazer um tapete. Fiz a flor naquele dia que eu ensinei a vocês, né, com rosa neon. Na câmera não tá aparecendo, mas é rosa neon, tá, gente? E o corpo do tapete eu vou fazer com o cinza. Esse fio é da Bandeirantes, tá, gente? Fio número 6. Gente, esse fio pode ser trabalhado com agulha 3,5. Mas como o meu ponto é muito apertado, eu vou fazer com a 4, tá bom? Então, vamos dar início. Aqui, gente, nessa alcinha de 4 correntinhas que eu havia deixado, eu vou inserir o meu fio. Vamos inserir aqui. E vamos subir aqui 3 correntinhas. Vamos fazer um leque aqui de 3 pontos altos. Três pontos altos, 2 correntinhas. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Isso aqui é o nível fácil, tá, gente? Muita gente já sabe fazer. Tô mostrando mais para aqueles que estão começando. Então, aqui é um nível fácil, fácil. 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha. Eu venho aqui, gente, olha. Tem essas 3 folhinhas, né? Eu venho na do meio, aqui, ó, bem no meio. E faço um ponto alto. Bem aqui no meio, faço um ponto alto. Agora, na alcinha, na próxima alcinha de 4 correntinhas, que é essa daqui, entre essas folhinhas aqui e essas, tem essa alcinha de 4 correntinhas. A gente volta aqui dentro. Ah, gente, esqueci de um ponto, de uma corrente. Tem que ter, tá, gente? Uma correntinha. Entre um leque e o outro, tem que ter uma correntinha, tá? Então, voltamos aqui novamente no meio do ponto, da folhinha maior, bem no meio. Colocamos um ponto alto. Uma correntinha. E aqui na próxima alcinha de 4 correntinhas, antes da folhinha menor, aqui tem as 4 alcinhas, né? Faremos mais um leque com 3 pontos altos. Três pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, tá? Uma correntinha. Volto aqui no meio da folhinha, na folhinha do meio, gente, ó. Bem no meinho dela, e faremos um ponto alto. Uma correntinha. Na próxima alcinha, ó, tem as 3 folhinhas, tá vendo? Tem as 3 folhinhas e nessa alcinha aqui, mais um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Meu ponto é bem apertado, gente, fica ruim até de agulha passar. Eu tento folgar o máximo possível.
3. Então, vamos dar sequência assim, tá bom, gente? Com uma correntinha. E vamos passar aqui, ó, primeira, segunda, fechar aqui na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui, até esse outro ponto do meio. No segundo ponto alto. Agora, subimos 3 correntinhas, sempre em todas as carreiras, gente. Nós vamos saltar o primeiro ponto alto e o último ponto alto, tá? Sempre vamos pular o primeiro e o último. 3 pontos altos, ou um ponto alto, outro ponto alto. Dentro da correntinha, das 2 correntinhas, faremos 2 pontos altos. 2 correntinhas. 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho, formando leque. Um ponto alto em cima do ponto alto de base. E mais um ponto alto. Ficando assim. Pulamos o primeiro ponto alto de base e o último ponto alto de base também não faremos. Agora, faremos uma correntinha, laçamos a agulha e voltamos aqui, ó, por trás do ponto alto de base e vamos fazer um ponto alto em relevo. Uma correntinha, pulamos o próximo ponto alto no segundo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, dentro do leque, 2 pontos altos, duas correntinhas, mais 2 pontos altos. Um ponto alto em cima do próximo ponto alto de base. E no seguinte, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulamos esse último ponto alto de base, o último. Faremos uma correntinha, voltamos aqui por trás do ponto alto e faremos um ponto alto em relevo. Uma correntinha. E continuamos o mesmo processo. Dando sequência. Chegando aqui no final, gente, novamente uma correntinha. E fecha na terceira correntinha. Caminha com um ponto baixíssimo para o próximo ponto baixo. E sobe novamente 3 correntes. Isso aqui já é começando a terceira carreira, gente. Olha, sempre assim, pulando o primeiro e o último ponto de base. Nesse primeiro e nesse último não trabalhamos. 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Próximo ponto alto de base, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Aqui, no meio do leque, 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Próximo ponto alto de base, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Último ponto alto, não faremos. Faremos agora uma correntinha, ficando assim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos, 2 correntinhas, mais 5 pontos altos. Pula o último ponto alto sem fazer uma correntinha e novamente pegamos o ponto alto em relevo, pegamos aqui por trás, faremos outro ponto alto em relevo. Mais uma correntinha. Aqui no meio sempre será o ponto alto em relevo, gente, até acabar, tá bom?
uma correntinha, pulamos o primeiro, no segundo, um ponto alto de base, outro ponto alto, mais um ponto alto em cima do ponto alto de base, no meio do leque das duas correntinhas, 2 pontos altos, duas correntinhas, 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base, mais um ponto alto, mais um ponto alto. E no último não faremos uma correntinha e novamente um ponto alto em relevo. Ficando assim. Vamos dar sequência. Vamos aqui no final, uma correntinha, fechamos aqui na terceira correntinha. Caminhamos com uma correntinha para o próximo ponto alto, aliás, uma correntinha não, um ponto baixíssimo. Subimos 3 correntes. Sempre lembre, gente, o primeiro ponto alto não se trabalha e nem no último ponto, tá? Agora, um ponto para cada ponto de base, um ponto alto para cada ponto de base. 4. No leque, mais 2 pontos altos. 2 correntes, mais 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. E deixando o último sem trabalhar. Sempre deixo o primeiro e o último sem trabalhar. Uma correntinha no ponto alto em relevo, mais um ponto alto em relevo. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto de base, vem no segundo e continua. E vamos continuar assim, tá, gente? Uma correntinha, prende com ponto baixo na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, aliás. Caminha com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto de base. E sobe novamente 3 correntinhas. Um ponto alto para cada ponto de base. No leque, no meio das correntinhas, 2 correntinhas. Dois pontos altos, aliás, me perdoem. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. É possível. E o último ponto alto, uma correntinha,
e não trabalho o último ponto de base. Uma correntinha, um ponto alto em relevo em cima do outro ponto alto em relevo de base. Uma correntinha. Gente, e assim a gente segue até ficar do tamanho desejado. O meu aqui, nesse daqui eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 carreiras. Mas esse ali é um centro. Esse aqui eu quero fazer um tapete. Então, eu vou fazer até completar mais ou menos umas 10 carreiras. Sempre seguindo esse mesmo trabalho, tá, gente? Um ponto alto em relevo, uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto de base, um ponto alto de base para cada ponto alto de base, no meio do leque dois pontos altos, duas correntinhas, 2 pontos altos e segue com os pontos altos, deixando o último ponto alto sem trabalhar. Então, vocês vão fazer esse trabalho até o tamanho desejado. O meu, como eu já falei, eu vou fazer até mais ou menos completar 10 carreiras e aí eu volto com vocês. O tamanho que eu tô querendo e ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras no total. Agora, vou arrematar. Uma corrente. E venho aqui na terceira correntinha e arremato. Duas correntinhas. E puxa para ficar bem forte. Aqui não tem perigo de desmanchar o nó. Agora, vou começar com a outra linha, com o barbante rosa. Aqui, gente. Peraí, deixa eu caminhar um pouco com essa linha aqui, com esse barbante. Pronto. Agora aqui, gente, ao invés de pular só um ponto, iremos pular 1, 2, 3 e no quarto iremos começar. Subindo 3 correntinhas. E um ponto alto para cada ponto de base. Vou logo arrematando aqui, né, gente? Um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no leque, faremos a mesma coisa. Duas correntinhas. Ô, gente, toda hora eu engano. Me perdoem, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Eu não sei porque que toda vez eu fico confundindo corrente com ponto alto. E aqui, novamente, um ponto alto para cada ponto alto de base. Um ponto alto. Vamos caminhando aqui até sobrarem 3 lá no final. Sobraram aqui 1, 2, 3 pontos altos de base. Aqui faremos 3 correntinhas. Viemos aqui no ponto alto de base, o ponto relevo. Vamos fazer outro ponto alto em relevo. Mais 3 correntinhas. Pulamos novamente 1, 2, 3 e no quarto começamos novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Chegando aqui nas correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Seguimos agora um ponto alto para cada ponto de base. Essa daqui já antepenúltima carreira. Pronto, chegamos aqui no último ponto. E deixamos novamente 3 pontos altos sem trabalhar. Agora, novamente, 3 correntinhas. No ponto alto em relevo, faremos outro ponto alto em relevo. 3 correntinhas. Pulamos 1, 2, 3, tanto no início quanto no fim, pulamos 3 pontos sem fazer, tá? E continuamos, gente, da mesma forma, tá bom? Mesma coisa. Chegamos aqui no final, gente, novamente, 3 correntinhas. E fechamos aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, vamos caminhar com pontos baixíssimos pro quarto ponto alto de base. Ó, caminhamos 2, 3, aqui até chegar no quarto. Pulamos novamente 3, ó, 1, 2, 3, e vamos dar início aqui no quarto, como na carreira anterior. Um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto para cada ponto de Base, gente. Dentro do leque de 2 correntinhas, colocamos 2 pontos altos novamente. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Descemos novamente com um ponto alto para cada ponto de base, deixando os 3 últimos sem trabalhar. Deixamos novamente os 3 últimos pontos sem trabalhar. Agora, vamos 15 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos aqui. Pulamos aqui no seguinte, 1, 2, 3 pontos altos de base no quarto. Opa, no quarto, um ponto alto. E continuamos dando sequência, fazendo a mesma coisa. Um ponto alto para cada ponto de base. E no meio do leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. No meio do leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. E descemos novamente com um ponto alto para cada ponto de base. E nos 3 últimos não trabalhamos. Deixamos novamente 3 pontos altos sem trabalhar. E agora, novamente, 15 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos aqui no próximo. Pulamos novamente 1, 2, 3 no quarto. Um ponto alto.
E assim vamos dar sequência, gente. Chegando aqui, gente, no final, logo após as 15 correntinhas, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui vamos arrematar. E vamos passar para outra cor novamente. Aqui eu vou voltar, gente, com cinza, tá? Vamos aqui com esse pedaço de barbante que sobrou, pra fazer um arremate. Quando termina o trabalho, gente, aí eu venho arrematando tudo e cortando as linhas, tá? Agora eu venho aqui novamente Com cinza. Aí venho aqui, gente, novamente pulo o primeiro, segundo, terceiro. E no quarto ponto alto de base, eu insiro o meu fio. E aqui eu subo 3 correntinhas. E a mesma coisa, um ponto alto para cada ponto de base. que eu já venho arrematando o fio. Aqui, ó. No espaço do lequezinho aqui de 2 correntinhas, colocamos 2 pontos altos. 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Continuamos andando aqui com um ponto alto para cada ponto alto de base. Um ponto alto de base para cada ponto alto de base. Sobraram novamente aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3. Sem nenhuma correntinha de espaço, vamos aqui para a primeira correntinha dessas 15 correntinhas que fizemos. E para cada correntinha, faremos um ponto alto. Um ponto alto para cada correntinha. E um último ponto alto em cima da última, dentro da última correntinha. Laçamos a agulha, pulamos 1, 2, 3 no quarto. Novamente, um ponto alto para cada ponto de base. E no leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sempre lembrando, pulando os 3 pontos altos primeiros e os 3 pontos altos últimos, sem trabalhar. Dois pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no leque de 2 correntinhas. E vamos continuar descendo com um ponto alto para cada ponto de base, deixando os 3 últimos sem trabalhar. Agora, vamos aqui pulando 3 pontos altos de base, nas 15 correntinhas, 15 pontos altos, sem pular nenhuma correntinha.
cada correntinha um ponto alto de base, sem pular nenhuma. E assim vamos à sequência. Pronto, meninas, cheguei aqui no final. Na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E vamos arrematar. E vamos dar início à última carreira. Pronto. Puxar aqui o fio. Pra ir arrematando. Agora eu vou voltar com o fio rosa novamente. Pronto. E assim termina. Dá o nosso nozinho inicial. No meu caso aqui com fio rosa. Mas aí vocês escolhem a cor que vocês querem fazer, né? Venho aqui no primeiro ponto alto de base, gente, onde tem as 3 correntinhas aqui, tá vendo? Pode acontecer. Pronto, gente, prendi aqui o meu fio. Vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto baixo. E vou continuar seguindo aqui com pontos baixos. Ponto baixo para cada ponto alto de base. Até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui, mais um ponto baixo dentro do lequezinho. Aqui faremos 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas e prendemos com um ponto baixo. 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Prendemos novamente no mesmo espacinho com outro ponto baixo. E 1, 2, 3, 4, prendendo no mesmo espaço com um ponto baixo, ficando assim. Agora, continuamos caminhando com pontos baixíssimos até lá no final, tá? Sem pular agora nenhum ponto de base, a carreira de base. Um ponto baixo para cada ponto alto de base, sem pular nenhum, tá? Desse jeito. Agora aqui, onde tá os 15 pontos altos, faremos da seguinte forma. Um ponto baixo, no primeiro ponto baixo. 1, 2, 3. Faremos um picô. Pula um ponto alto de base no próximo, prende com ponto baixo. 3 correntinhas. Outro picô. Pulamos um ponto baixo, ou um ponto alto da carreira de base. E no próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas. Fecha para formar o picô. Pulo um ponto alto de base no próximo. Um ponto baixo, 3 correntinhas. E fecha para formar um picô. Pulo um ponto alto de base no próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas. E fecha com o picô. Fechando com um ponto baixo. Formando assim o picô. Pulo um ponto no próximo.
Um ponto baixo. 3 correntinhas. Aqui no ponto baixo. Mais um ponto baixo para formar o picô. Por um ponto, no próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas. Fechamos com um ponto baixo para formar o picô. Pulamos e no último um ponto baixo. E aqui damos sequência aos pontos baixos. Ponto baixo em cima de cada ponto alto de base. Quando chegar aqui na ponta, em cima, eu volto novamente com vocês. Chegamos aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas, novamente no mesmo espacinho, um ponto baixo, 4 correntinhas, outro ponto baixo. Formando novamente as folhinhas. Aqui chegamos nos 15 pontos altos. Então, um ponto baixo, 3 correntinhas e fechamos aqui com um ponto baixo. Pula um ponto alto de base, no seguinte, um ponto baixo, 3 correntinhas. Novamente, prende com um ponto baixo, formando assim o picô. Pula um ponto alto de base, no seguinte, um ponto baixo, 3 correntinhas e fechando com um ponto baixo para formar o picô. Pula um ponto e no próximo, a mesma coisa. E assim daremos sequência até o final. Essa já é a nossa última carreira. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Um ponto baixo, já tô no final mesmo. 3 correntinhas. Fecha com ponto picô. Um ponto baixo. E vem aqui, naquelas 2 correntinhas que a gente fez para servir como um ponto baixo, venho aqui na segunda, insiro a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. E assim tá finalizada a nossa peça. Agora é só cortar e arrematar. Aqui eu venho com uma outra agulha grossa de artesanato e vou passando aqui por dentro dos pontos baixos. Essa agulha, gente, olha, repara que ela tem um fundo bem grandão, tá vendo? Ela é própria para artesanato mesmo, para barbante. Agora, insiro aqui, enfio, né? E venho arrematando aqui por dentro dos fios, ó, dos pontos baixos. Fica um acabamento perfeito. Depois eu venho arrematando todas essas sobras de linhas que ficaram atrás, viu, gente? E está finalizado o nosso trabalho. E aí, gente, olha, finalizado. Esse tapetinho eu vou colocar ele no meu banheiro. E vou ver se eu consigo fazer também o porta-papel higiênico e um porta-toalha com o resto de linha que sobrou, o resto de barbante que sobrou. E eu vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e fica com Deus.